na Guaíba, o comentário de Gutierre Sanches. Meu caro Guti, bom dia. Bom dia, tudo bem, gente? Tudo abraço bem? aí. Guilherme, o seu Manuel mandou um abraço, viu? Ele tava ouvindo eu falando do carro dele e ele confirma tudo que eu disse, viu? E disse que tu tem bom gosto também pra carro. Sexta-feira você estava falando, só pra não esquecer aqui. Um abraço pro Manuel que tá lá em Osório nos ouvindo. Muito bom, abração pra ele. Bom, Guilherme, a gente viu finalmente a dupla Grenal vencer juntos, né? O Inter não conseguia mais vencer no estádio Beira-Rio e conseguiu finalmente, foi contra o Juventude, foi outro gaúcho, né? Tivemos que ter esse contrapeso aí, o Juventude já 4 partidas não vence, o que é um pouco preocupante, ainda tá fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e assim esperamos. E o Grêmio conseguiu vencer a primeira no Campeonato Brasileiro, já deu uma evoluída na equipe. O Filipão parece que está botando a questão anímica na cabeça da gurizada e a gurizada rendendo bastante. Aquilo que a gente falava se confirmou, o Jurandir também tem falado bastante, de colocar os garotos e dar confiança para eles, né? Claro, misturando um pouco com esses caras mais experientes, não tem como abrir mão de um Kahneman e um Jeromel, que já voltaram aquela média de boas atuações, foram muito bem diante do Fluminense, então a gente já começa a ver um Grêmio evoluindo. O Inter também produzindo, mas ainda precisa caprichar um pouquinho mais na hora do arremate, mas já se viu um Inter um pouco melhor, e aquela coisa, né, o Inter com Tyson é um, o Inter sem Tyson é outro, o Inter é um time muito melhor quando tem o seu camisa 10 capitão. O Gutierre acha então que logo esse futebol mais feio do Brasil estará fora da zona do rebaixamento? Eu acho que sim, sinceramente, eu acho que o Grêmio tem potencial, e a tendência agora é deixar de ficar feio, né, Nestor, porque a ideia do Filipão é primeiro estancar essa sangria que o Grêmio vivia, e agora conseguir deixar de ser, assim, um futebol tão pragmático, e já não foi, viu, deu pra dizer que trocou, assim, posse de bola com o Fluminense. O que as duas equipes não fizeram muito foi na questão de criar chances de gol. Foram poucas, até que criaram, principalmente depois do segundo tempo. Achei estranho, o Filipão demorou muito para trocar, foi trocar lá nos 42 minutos, quando colocou o Pinares e o Ricardinho. No fim, o Pinares é que acabou fazendo o gol de pênalti já no final, e o Grêmio sai com a vitória. A vitória que, além de qualquer análise que a gente possa fazer de campo, e elas precisam ser feitas, obviamente, mas o que interessa mesmo são os 3 pontos na tabela, dá uma respirada. O Grêmio ainda tem muito o que fazer nesse campeonato, é 19º, é o penúltimo da competição, mas pelo menos respira, dá uma certa confiança. Agora sim já se dá para falar 2 jogos a menos, porque antes a campanha do Grêmio, independente dos 2 jogos, era muito ruim. Agora já são 6 pontos, se a gente botar aí 3 ou 4 pontos em 2 desses jogos, né, que o Grêmio tem contra Cuiabá e Flamengo, já é outra história, já dá para respirar mais. Mas é pouco pro Grêmio, né? O Grêmio começou muito mal, acredito que possa e até deva evoluir na competição. O Filipão já disse isso. Primeiro, questão psicológica e de resultado. E depois tentar evoluir esse futebol. Ele reconhece que não é ainda aquele futebol mais vistoso, mas estancou, né? O futebol ele é muito dinâmico e curioso nesse sentido. Se fizermos o recorte do Luiz Felipe Scolari, o Grêmio já tem 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e nenhum gol tomado. Uma campanha que, se fosse só 3 jogos no Brasileiro, estaria ótimo. Tem que analisar que esse péssimo momento do Grêmio decorre, sei lá de que fatores, mas o Grêmio tem um elenco que não é desprezável. Até porque, até há pouco tempo, nós estávamos aí no topo do futebol brasileiro, no topo do futebol sul-americano, né, com ótimos resultados, e o elenco é o mesmo. Então por que um desempenho tão ruim, né? Era algo estranho mesmo, né? Todo mundo pensava que o Thiago Nunes fosse chegar e fosse fazer esse time jogar mais, porque tem capacidade o Thiago Nunes. E acredito não, vai ficando evidente com tudo que a gente vai olhando, que é uma questão acima de montagem de equipe, de treinamento, até de escalação. Tava faltando um pouco, acho que, de confiança. Os jogadores ficaram sem confiança com a queda do Renato e a chegada
do Thiago Nunes, depois de um início bom contra equipes mais fáceis, a gente tem que dizer, acabou decaindo bastante. É um grupo, como a gente costuma dizer, cascudo, e isso pode ser positivo e negativo. Óbvio que muito mais positivo ter caras experientes, com bagagem, com conquistas dentro do próprio clube, mas ao mesmo tempo eles têm um certo terreno conquistado, e isso torna uma certa tensão na hora da derrota, na hora de uma exigência, de uma troca. E o Filipão tem esse peso, esse estofo dentro da história do próprio clube, para daqui a pouco tirar um Rafinha, que eu acho um bom jogador, mas inegavelmente o Wanderson está rendendo mais. O Wanderson, comentei o jogo no sábado, dei nota 8 e outros poderiam dar nota maior, botou bola na trave, ajudou na defesa, foi à frente. Ele dá uma dinâmica muito diferente pro lado direito do Grêmio. O pragmatismo e o tamanho do Filipão nos ajudarão muito. E o Thiago que saiu, Thiago Nunes, ficou em mim a melhor das impressões. Olha o que eu estou dizendo, a melhor das impressões. Não atribuo ao Thiago Nunes, ao Thiago Nunes, nenhuma falta de trabalho, interesse, competência, e paro por aqui. Ele foi engolido pelo vestiário. Não é isso, Nestor? De todas as pessoas que eu ouvi, realmente isso, que o trabalho no campo, o trabalho no CT era assim, intenso, interessante, atualizado, bem feito, muito esforçado, focado, organizado. Até é difícil a gente falar isso, né? Porque vai estar desqualificando o anterior, mas muita gente se surpreendeu em relação ao trabalho do Renato, bem diferente na planificação, na agenda e tudo que foi feito no trabalho do CT. Mas realmente, eu acho que o Jurandir coloca um pouco. Foi engolido pelo vestiário, é uma espécie de reforço que a gente faz, né, ao dizer que os jogadores derrubaram. Não é o caso, mas não deu certo no entendimento dos jogadores, na aceitação deles com o Thiago Nunes. E o Filipão... Tanto é, Guti, que muitos jogadores não queriam o Filipão, né? Exato, só que é aquela coisa, o Filipão chega, o que tu vai dizer diante de um cara que tem uma múmia, como a gente fala no futebol, cheio de faixa no peito? Não tem nem o que falar do Filipão, né? Treinou a seleção de Portugal. Nossa, tá louco. Campeão mundial com a seleção, né? Não tem nem o que falar. Não, essa taça aí, pouquíssima gente. É um clube meio fechado. Eu tô com pena do nosso goleiro Breno, que tem um futuro espetacular pela frente, mas ele vai voltar, ele não vai reassumir a titularidade do Grêmio, viu? Tu acha que ele volta pra fila, Jurandir? Porque o Chapecó tá jogando muito. E o Breno Azarado também, ele foi pra Olimpíada e ele ficou detido, não sei se já liberaram ou não. Tá liberado. Tá liberado. Ainda bem. Ele testou positivo e depois testou 2 vezes negativo. Que bom, né, pra ele. Ainda bem que liberaram. Imagina o cara... Na questão dos goleiros, o Grêmio tem uma situação muito semelhante ao que teve o pai da Gisele Bündchen. Conversava um dia com ele aqui. Ele disse assim: tu acha minha filha bonita, né, Nestor? Eu disse: pô, acho ela linda, a modelo mais bonita do mundo. Tu não imagina as gurias que eu deixei lá fora na vossa. Nós temos ainda o Adriel, que também é um grande goleiro. Nós temos 3 goleiros de primeira grandeza. 3. 3 grandes goleiros. Reforços pontuais aí, Gutierrez, no caso do Grêmio. O Juliano fechou com o Corinthians, né? Isso, o Juliano fechou com o Corinthians. Havia uma sondagem do Grêmio, não chegou a ter proposta oficial. E do Inter, né? O Inter também queria. E o Inter, sim. Como é que o Corinthians vai pagar o Juliano aí? Olha, eles devem ter algum jeito dessa grana entrar, né? O Corinthians é extremamente endividado com aquele rolo da arena e tudo mais, mas estão falando até em outros grandes reforços, retorno do Renato Augusto. A questão do Corinthians é o poder de endividamento, né? Um clube que tem muito patrocínio, muito sócio. Claro que sem torcida fica complicado, porque é uma torcida que coloca 30 mil no mínimo por jogo lá na Arena Itaquera, mas é difícil às vezes a gente compreender mesmo o que está acontecendo com o Corinthians. O Cruzeiro é um clube que a gente falava uma época que estava gastando demais e tá aí o resultado, né? Perdeu de 3-0 pro Avaí e já não é nem o caso de subir para a Série A, é o caso de correr risco de descer para C. O público esportivo puxa a nossa, falamos muito do Grêmio Internacional, a questão Edenilson, a coisa que preocupa a torcida colorada. O Edenilson
o Shabab Al-Ahly da Arábia Saudita ofereceu menos de 2 milhões de dólares para contar com o Edenilson. Aquela velha história do pessoal da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes, né? Eles oferecem um caminhão de dinheiro ao jogador, quase que assim... E um carrinho de mão de dinheiro pro clube. Não tem como negar uma proposta no ponto de vista do jogador, mas pro clube é pouco. Pra quê? Pra contar com a forçação do jogador. E eu acho que o Edenilson não embarcou nessa. O Edenilson, pelo que eu tô vendo, disse, olha, vocês se virem lá com o Inter, eu aceito, beleza, mas pra eu sair vai ter que ser o que o Inter pede. E que o Inter pede é cerca de 3 milhões de dólares. E o clube árabe tá querendo pagar menos de 2 milhões de dólares pelo rompimento do contrato, pela cláusula de rescisão. Então é mais esse impasse. E o Edenilson mas aí eles vêm. 3 milhões de dólares não é nada para os árabes. Não. Pois eu tava pensando isso. Vir, né? Eu tava pensando isso, mas o Gutierrez disse bem, né? Isso é, desculpa usar a expressão, isso é uma chinelagem, né? Isso é um negócio que me revolta, né? Tu vai lá, canta o jogador, só vou te pagar 2 milhões de salário. E pro clube nada. Alguns clubes lá têm essa prática mesmo, o Gutierrez lembrou bem. Isso é um negócio chinelão, um negócio bagaceira. Mau caráter, sabe? Os chineses já não, né? Os chineses chegam, nem perguntam a multa. Colocam a multa na conta do clube, levam o cara. Agora não mais, era uma parada. Mas aí é diferente, né? Oferecem salário e também rescisão de contrato. Me chamou a atenção no Inter ontem aquele lateral esquerdo, Paulo Vitor. O cara, pelo menos no meu evoluiu, né, Jurandir? Ele tava muito tímido. Mas ele jogou muito ontem, hein? É que a base de comparação do Jurandir é o Diogo Barbosa, então também... Não, com todo respeito ao Paulo Vitor aí, né? Brincadeiras à parte, vem evoluindo, né? E é um garoto que surgiu muito bem mesmo no Botafogo. O Botafogo, obviamente, pela situação que vive, não tinha como segurar. O Inter foi muito bem no mercado ao buscar ele. E até estava estranhando, sinceramente. Ele fez algumas partidas e estava muito tímido. É questão de adaptação, né? Recém chegando... Ontem ele já se soltou. Jurandir tem razão. Se soltou, jogou bem, né? Ainda peca um pouquinho na defesa. Ontem deu uma butinada no cara sem bola. Mas ele pode ser um cara bem promissor. Até pela idade, né? Bem novo. Se ele continuar assim, perdendo essa timidez, vai ser muito interessante para o Internacional. Além de ser uma opção ao Moisés, daqui a pouco, até tomar a posição do Moisés. Que é bom fisicamente. Mas falta ainda um pouco, né? Falta um pouco, não. É difícil o cara adquirir já com certa idade. Mas falta na questão mais técnica. O Jurandir não é tímido, né? Fica secando com o irmão, né? Sabe tudo do jogo, mas o que é isso? Eu tava torcendo só pro Juventude. Bom. Só torcendo Juventude. Não tá time daqui. Não tá explicado. Falaram do Botafogo, né? O Botafogo, o Lisca Louco foi convidado para treinar o Botafogo, ele não aceitou. Aí disseram o seguinte, ele é louco, mas não é burro. O Lisca deve estar querendo Série A, né? E ele tá com esse nível já, né? Claro, por que vai treinar um Botafogo da Série B lá, sem perspectiva nenhuma? No jogo de ontem, quem observar o Juventude tem um bom treinador, hein? Tem sim. Tem mão do treinador no clube, tu nota no sistema de jogo, né? Com certeza. Tanto no posicionamento como na estratégia de jogo, bom treinador. Como ele mexe também, ele mexe bem e não tem um material humano lá muito bom, né? Então dá pra ver. O Marquinhos Santos é um bom tipo, ele mostra trabalho. Não, a gente tem que analisar o trabalho das pessoas com os componentes que ele tem pra fazer tem que analisar o cozinheiro pelos ingredientes que ele tem pra preparar o jantar, né? Então, ele é bom. Nesse ano é ficar na Série A, estabilizar e entrar com mais força, organizar o time pro ano que vem, quem sabe almejar, né? Não sei se uma vaga na Libertadores, enfim, mas esse ano com material humano, né, escasso, vamos colocar assim, tá fazendo uma bela campanha. Gutierrez, mais futebol às 11. Mais às 11, com ganhando o jogo, a gente vai falar tudo sobre essa semana, né, de Sul-Americana e Libertadores. Um abraço a todos. Valeu, um abração. FTX